Hello, people! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com filmes. E hoje, como você viu, vamos estudar com o filme Vingadores Ultimato, que no inglês é conhecido como Avengers Endgame. Então, já solta o like aqui nesse vídeo e vem comigo para mais uma aula de inglês. Let's go! O que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, você vai pegar uma caneta e você vai anotar tudo o que você aprender na aula de hoje. Hoje nós vamos analisar uma cena aqui que tem um vocabulário mais técnico, que tem algumas estruturas avançadas. E para você aprender da melhor forma com essas aulas com filmes, o que você precisa fazer no mínimo é anotar, escrever, repetir, transformar em frases com todas as palavras que você aprender. Então, tudo isso aqui que você está aprendendo, tornar-se algo aplicável na sua vida. E antes dessa aula começar, se liga aqui. Eu tenho um recado muito importante para você que ainda não começou no inglês. Nós estamos no mês do meu aniversário. O Teacher Murilo ficou mais velho esse mês. E sim, as inscrições estão abertas para você estudar comigo pela metade do preço. Se liga aqui, tudo que está incluso nessa jornada por apenas 12 vezes de R$ 51,40. Se liga aqui. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40. É isso mesmo. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40 no cartão de crédito, você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do zero à fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a jornada do zero à fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora! É isso aí! Essa é a sua chance de vir estudar comigo nesse ano de 2025 e até o final do ano ainda dá tempo de você dominar a comunicação, dominar a base do inglês e sim, vir para a vida real, começar de fato a sua jornada de aprendizado no inglês, sair dos vídeos aleatórios do YouTube e construir a sua fluência, treinando todos os dias, praticando conversação e com o meu acompanhamento, eu, Teacher Murilo, como seu mentor do inglês. Então vamos lá, para nós começarmos essa aula de hoje, nós vamos aqui fazer um teste de inglês, tá? Eu quero saber como é que tá o seu nível de inglês. E para nós começarmos aqui testando o inglês, o que nós vamos fazer? Nós vamos assistir essa cena de hoje, essa cena que nós vamos analisar aqui na aula de hoje. Ó, já vou dar um spoiler, é uma cena do final do filme, tá? Se você não assistiu, você vai tomar um spoiler aí. Então, vamos começar assistindo? Sem legenda alguma? Comente aqui se você acha difícil essa cena e o quanto que você consegue entender dela. É uma cena do personagem
Thanos, o vilão dos Vingadores, conversando com o Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América. Se liga só o que ele diz, sem legendas, hein? You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I thought by eliminating half of life, the other half would thrive. But you've shown me that's impossible. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. They will resist. Comente aqui, Murilo, não entendi nada, entendi mais ou menos, ou entendi tudo. Comenta aqui que eu quero saber o seu feedback, quero saber se a cena foi difícil, se foi fácil, se foi mediano. Comente aqui, entendi tudo, entendi nada ou entendi mais ou menos. Comenta aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos assistir mais uma vez sem legendas? Bora ver se na segunda vez agora fica um pouco mais fácil. Vai, bora lá. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I thought by eliminating half of life, the other half would thrive. But you've shown me that's impossible. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. They will resist. É isso aí, my friends. Olha, desafiador, hein? Vamos fazer o seguinte agora? Vamos assistir esta mesma cena, só que com legendas em inglês. Bora lá? Comente aqui se agora com legenda em inglês fica um pouco mais fácil a compreensão. Let's go. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I thought by eliminating half of life, the other half would thrive. But you've shown me that's impossible. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. They will resist. Agora nós vamos para o momento mais importante desta aula. Murilo, que momento que é esse? É o momento de nós analisarmos frase por frase, palavra por palavra. De tudo que ele disse, você vai sair daqui entendendo tudo sobre essa cena, ok? Então vamos lá. A primeira frase que o Thanos diz é essa aqui, ó. You could not live with your own failure. You could not live with your own failure. Aqui você precisa entender uma coisa, preste atenção. Primeiramente, esse termo aqui, live, talvez você deve conhecer lá do termo live, de ao vivo, não é? Só que aqui ele é um verbo, e aqui é o verbo viver. E sim, você vai pronunciar com o som do I, live. Então é o verbo viver, em alguns contextos, morar. Então, o que o Thanos, esse cara aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, vocês não conseguiram, não puderam. Entenda uma coisa, could é considerado o passado de can. Nós entendemos dentro do inglês que o termo can, esse termo aqui que eu estou falando, ó, can, ele significa poder. Poder no sentido de conseguir, ser capaz, ter habilidade. Você ter permissão é o poder, e o poder tem vários sentidos. Só que isso aqui no passado, can, no passado, ele se torna could. E aí entenda uma coisa, quando você fala you could not, isso pode significar vocês não poderiam, vocês não podiam, vocês não puderam, ou vocês não foram capazes. Todos esses sentidos funcionam, só que você tem que entender qual que é o contexto. Nesse sentido aqui que ele está dizendo, cabe no contexto de vocês não foram capazes. Indicando todo o contexto do filme aqui, o Thanos, ele percebeu que os humanos não foram capazes de viver
com metade da humanidade viva, né? Não foram capazes, eles tiveram que dar um jeito de reverter o que o Thanos havia feito, que é acabado com a metade da humanidade, metade do universo. Então, é isso que ele tá falando, vocês não foram capazes de viver, não puderam viver, alright? Entenda o contexto aí, ó. E quando você junta could, o modal verb could, com not, isso indica que tá na forma negativa, então vocês não puderam. Se você quisesse, você até poderia abreviar aqui, ó, juntar could com not, cortando o e colocando um apóstrofo aqui, ó, ia virar couldn't, juntando tudo, tá? Couldn't, você tira o e coloca o T aqui junto com o N, you couldn't live. Só que ele fala you could not live. Murilo, qual que é a diferença entre você falar abreviado e falar separado? A diferença está na ênfase que você quer dar na sua frase. Quando você fala de modo separado, enfatizando o not, você indica uma negatividade maior na sua frase. You could not live. É diferente de falar you couldn't live. You could not live, you couldn't live. Francamente, ele está enfatizando muito mais o lado negativo. Então por isso que ele fala you could not live. Vocês não puderam viver, não foram capazes de viver. Com essa voz grossa dele, né? E depois ele diz na linha de baixo, preste atenção. Aí, outra coisa que é importante você saber é o seguinte, ele fala you. You, gente, significa você, como também significa vocês. Tudo depende do contexto, por isso que nós não traduzimos apenas frases. Você tem que entender o contexto da cena. Qual que é o contexto? Ele tá falando com 3 personagens. É plural, então é vocês. Então vocês não foram capazes de viver with. O que significa with? Com. Your significa seu, sua, seus ou suas. Tudo depende do contexto. Então, o que vem na sequência? Own, que significa próprio, própria, próprios, próprias. E aí depois failure. Como é que você pode traduzir isso tudo então? Com sua própria falha. With your own failure. Preste atenção aqui nos detalhes. Aqui nós temos a frase em inglês. Preste atenção aqui, ó. Eu detalhei para você entender tudo. Eu falei que você ia entender frase por frase, palavra por palavra. É a melhor forma de você aprender com filmes. Preste atenção. You could not live with your own failure. Eu coloquei aqui a frase em inglês. Aqui eu coloquei a transcrição fonética. Murilo, o que é a transcrição fonética? Usando os símbolos do alfabeto fonético para você entender a pronúncia real correta de cada palavra. Então aqui, ó, you could not live with your own failure. Murilo, é difícil ler essa parada, como é que faz então? Aí você vai vir comigo aqui na linha de baixo que eu escrevi a transcrição aportuguesada. Ou seja, fazendo isso aqui ser uma versão mais lível, dá para ler melhor pela transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como eles pronunciam. Então foca aqui em repetir, ó. You could not live with your... Você vai focar aqui no som do TH. With your own failure. Olha só que interessante. A palavra se escreve failure. Failure. E você vai falar como? Failure. Se escreve failure, mas você fala failure. E aqui embaixo, na frase vermelha, vocês estão vendo uma adaptação. Eu expliquei aqui, palavra por palavra, o que significa, o que quer dizer a frase. Só que aqui na linha de baixo eu coloco uma adaptação. Não conseguem viver com sua própria falha. Vocês viram que eu não coloquei nem no passado. Gente, isso aqui é uma adaptação, tá? Como é que você pode adaptar uma frase? Então, you cannot live with your own failure. Se vocês querem a minha dica de como vocês devem sempre estudar inglês, sempre foquem nesses 2 fatores. Tradução da frase, mas também foque no contexto individual de cada uma, o que significa cada palavra, etimologia, raiz, significados, traduções, estrutura, o lado gramatical, que eu expliquei aqui, por exemplo. Mas também foca na pronúncia, para você não ser um cara teórico. Eu consigo entender tudo na tradução, mas não consegue falar, não consegue compreender. Errado, foca 50% aqui na tradução e outros 50% aqui, ó. Pronúncia, ok? Por isso que agora nós vamos repetir. Eu quero que você repita comigo aí em voz alta, tá? Pra você aprender essa parada. Vamos lá. Repita aí comigo então, aqui baseado na transcrição aportuguesada ou nesse texto em azul aqui em cima. Vamos lá. Repete comigo aí, ó. You could not live with your own failure. You could not live with your own failure.
You could not live with your own failure. You could not live with your own failure. You could not live with your own failure. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Where did that bring you? Presta atenção. Ele pronuncia tudo junto, né? Where did that bring you? O que significa isso, Murilo? Primeira coisa para você analisar, a pergunta foi feita com did. O que significa did? É o auxiliar que indica passado simples, ou seja, essa pergunta está no passado. É sobre uma coisa que aconteceu. Então o verbo trazer, que é o verbo bring, que você está vendo aqui, ele vai ser traduzido para trouxe. Então, onde isso trouxe? That, que você está vendo aqui, ó, ele pode no inglês ser traduzido para que, isso, aquele, aquela. Depende do contexto também. Você tem que analisar contexto, não adianta. A palavra where significa onde. Então, a pergunta aqui do Thanos é: onde isso, that, bring you, onde isso trouxe vocês? Vocês percebem que o termo did, ele nem tem tradução lógica para o português nessa frase? Não. Ele é um verbo auxiliar. E Murilo, o que é um verbo auxiliar? O nome já diz, ele está ali só para auxiliar um verbo. Gente, a função de um auxiliar como do, does, did, é simplesmente mostrar para você o seguinte: olha, é uma pergunta isso aqui, tá bom? Tá mostrando para você que é uma pergunta essa estrutura. Segunda coisa, tá mostrando para você que é uma pergunta e o tempo da pergunta. Duas coisas importantes sobre gramática e estrutura que você precisa dominar nessa parada, ok? Então aqui é uma pergunta no passado. Onde isso trouxe vocês? Where did that bring you? Mesma estrutura de explicação aqui para você entender da melhor forma. Primeiro a frase em inglês, transcrição fonética, transcrição aportuguesada e a tradução adaptada em português. Simplesmente é isso. Onde isso trouxe vocês? Uma coisa importante sobre a pronúncia que eu percebi na forma que ele pronunciou, ele juntou did com that. Ele não fala did that. Gente, as pessoas não fazem isso na prática, tá? Did that. Não, quando uma palavra termina com um som que é semelhante ou igual ao som inicial da palavra seguinte, o que comumente acontece? Isso aqui é um olhar analítico. Sempre vai acontecer o quê? Vai unificar. Então vai ficar assim, ó, where did that? Você vai cortar esse D da pronúncia aqui. Então você vai cortar esse D da transcrição fonética, da transcrição aportuguesada, e você vai pronunciar assim, ó, did that, com o som do TH, ok? Where did that bring you? Uma coisa que você vai analisar também, gente, a palavra bring, ela termina com G, mas você não fala bring you, não, você vai ignorar esse G aqui, ó. Na transcrição fonética, o som do G nem existe. E aqui vai uma dica de pronúncia para você. Você sabia que todas as palavras com ING, o G não tem pronúncia? Você sabia dessa? Comente aqui se você não sabia. Deixa seu like se você aprendeu alguma coisa nessa aula até agora, por favor. Então a pergunta é: where did that bring you? O que eu tô perguntando? Onde isso trouxe você? Pode ser que você perceba o som do G por conta da junção com o you. Where did that bring you? Só que originalmente, você percebeu aqui, gente, isso aqui é uma transcrição fonética, ó. Na raiz da pronúncia da palavra não pronuncia a letra G. Quando eu falo a palavra rei, king, a palavra anel, ring, quando eu falo qualquer verbo com ing, eu estou fazendo. I am doing. Eu não falo doing, não, doing, ok? Anota esse padrão de pronúncia para você não esquecer. Então aqui temos uma pergunta no passado simples. Where did that bring you? 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 Back to me. Back to me. O que significa isso? Simples. Back indica uma ideia de retorno, de volta. Então, de volta para mim. Você pode adaptar simplesmente para de volta a mim. Presta atenção. Back to me. Back to me. Uma dica de pronúncia, você não fala to, back to me. Não, você fala de modo mais prático, mais simples, mais direto. To me, to me, to me, back to me. E não back to me, não, back to me, back to me. Então você vai falar to, ao invés de to, sabe? Você sentiu a diferença aí na pronúncia, né? To é o jeito que você não vai falar. To é o jeito mais prático, mais simples, mais leve, mais rápido.
Praticidade, gente, vamos lá. Back to me. 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 I thought by eliminating half of life. I thought by eliminating half of life. O que o Mr. Thanos está dizendo aqui? Preste atenção. I thought. Quem aí já viu esse termo aqui, ó? Thought. Pra quem não sabe, thought é o passado do verbo think. É esse verbo que você tá vendo aqui, ó. Vou escrever ele bem grande pra você não esquecer. Este aqui é o verbo pensar, achar. Think. Então eu penso, I think. Se você quiser falar eu pensei, I thought. Olha só o som do TH aqui, ó. Think. Thought. Como é que eu pronuncio, Murilo? Coloca a língua na ponta dos dentes e assopra. Think. Thought. Ah, Murilo, parece o som do D, o som do V, o som do F. É, tem uma diversidade de formas de você pronunciar isso aqui. Tem lugares no mundo que eles pronunciam com som de F mesmo, falam I think. Tem lugares realmente que pronuncia dessa forma, questão de sotaque. E tem lugares que vocês vão ver eles falando com som de T. I think. Existe e não é questão de certo ou errado, é questão de sotaque. Alright? Mesma coisa aqui, por exemplo, na América do Norte as pessoas falam very. Se você for lá no Oriente Médio eles falam very, very good. Não é questão de certo ou errado, tá? Questão de sotaque. Mesma coisa ali, water americano, water britânico, é a palavra água, né? Water americano, water é o britânico. Qual que é o certo? Não tem certo, é questão de sotaque. Então tem essas diferenças de sotaque, mas entenda uma coisa. Aqui, a gente vai seguir a pronúncia dele, tá? Como é que ele pronunciou? Com o som do TH, seguindo a transcrição fonética, que é a transcrição fonética americana que a gente trouxe aqui. Então, I thought, eu achei. I thought by, o que significa esse by? Esse by é uma preposição que a gente usa para explicar como, por quê, de que jeito que você faz alguma coisa. É difícil explicar essa parada, porque o by é como se fosse aquele auxiliar que eu expliquei aqui. Ele não tem uma representação lógica na língua portuguesa aqui. Você não vai nem traduzir essa palavra aqui na língua portuguesa, mas o que ele está dizendo? Eu pensei que eliminando metade da vida, eliminating half of life, aí você pode pensar assim, então o by significa que, eu pensei que, não, você não vai traduzir pra quê. O thought, ele tá dizendo, eu pensei, e o by tá explicando. Eu pensei que por eliminar metade da vida, ou que eliminando metade da vida, então aqui ele tá usando o verbo to eliminate, que é o verbo eliminar. Então, eu achei que eliminando metade da vida, e vocês perceberam aqui uma coisa, um detalhe muito importante? Ele usa o verbo eliminating com ing por conta de estar depois de uma preposição. Só que é uma regra que eu ensino com detalhes lá dentro da jornada do Zero Fluência, lá eu ensino você a como usar todas as preposições, tá? In, on, at, to, for, about, from, by e muitas outras que talvez você se confunde aí na hora de usar. Mas entenda uma coisa, sempre depois de uma preposição, o verbo tem que vir com ing, tá bom? Regra básica, simples aí, de estrutura gramatical. Half of life. Outra coisa que você precisa saber. Não é half. Muita gente fala errado. Half. Não, half não. Half. E depois of life. Da vida. Metade da vida. Half of life. Aqui também é som de V, não é som de F. Aqui é of life. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica a transcrição fonética dessa parada, pra você entender o que eu tô falando, ó. I é o eu, beleza. Agora essa palavra aqui, ó, thought. Olha só como que ela é usada na transcrição fonética, gente. É só isso aqui, ó. Thought. É só o som do TH, o som do O e o som do T sutil no final. I thought. Thought. Por mais que tenha todas essas letras aqui, não é thought, não. I thought. Thought. A pronúncia é muito simples se você focar na transcrição fonética. Depois temos a palavra by, I thought by. E aí a palavra eliminando, olha só que interessante, você não vai começar pronunciando com E. I eliminating. Não, gente, o E no alfabeto em inglês, como é que você pronuncia? I. Eliminating. Olha aqui, ó, eliminating. Lembra que eu falei que o G não existe em palavras que terminam com ing? Olha aqui, ó, não tem o G aqui, ó. Eliminating half of. Acabei de falar aqui do som do F que vira o som do V aqui, ó. Of life. Outra coisa, life, na pronúncia você não pronuncia o E. Fica desse jeito aqui, ó. Life.
Você quer saber como é que eu melhorei minha pronúncia? Com essa parada aqui, ó, transcrição fonética, transcrição aportuguesada. Eu estudei transcrição fonética, isso aqui melhorou 300% a minha pronúncia. Entender a originalidade de cada palavra. Isso aqui é uma coisa que a gente ensina lá dentro da jornada do Zero à Fluência. A gente tá adicionando lá agora o curso de inglês pra pronúncia, pra você melhorar sua pronúncia, sua fala. Isso aqui melhora sua compreensão, sua fala. Tem gente que estuda inglês 30 anos e nunca soube disso aqui, ó, que o of é isso aqui, ó, não é off. A gente fala off life, não existe, gente. Off life seria isso aqui, ó, off com 2 F. Aí você vai falar off. Ah, Murilo, mas é um detalhezinho pequeno, isso aqui não é tão importante. É por isso que você não entende as frases complexas, porque você grava os sons das palavras errado. Se você grava um som errado aqui, ó, se você grava half of life, na prática o cara vai falar half of life, desse jeito, você não vai entender. Então, ó, anota aí pra você não esquecer. Gravar sons errados das palavras vai fazer você ouvir o som certo e não conseguir identificar como que a pessoa tá falando, o que ela tá falando, às vezes por conta de uma palavra. Você esperava ouvir half, a pessoa falou half, aí você já não sabe o que é half, porque na sua cabeça você já estudou half. Por isso que eu falo que você deve focar na pronúncia, não é só tradução não. Então vamos lá, ó. Eu adaptei aqui de um modo mais prático para você entender o quê? Transcrição aportuguesada, ó. Adaptei aqui para você conseguir ler essa parada, ó. I thought by eliminating half of life. Você vai juntar tudo, tá? Na pronúncia natural. I thought by eliminating half of life. Agora tenta pronunciar tudo em um só fôlego, usando o mesmo tom de voz que ele usou. I thought by eliminating half of life. 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 The other half would thrive. The other half would thrive. Vamos entender esse restante da frase. Então, primeira coisa, isso aqui é uma conexão da frase anterior, certo? Então, primeiro ele tinha falado I thought by eliminating half of life. E agora ele disse o seguinte: The other half would thrive. Qual que é a outra estrutura apresentada aqui agora? A estrutura do would. Sendo bem sincero pra você, viu? Tem várias estruturas aqui nessa cena. Não é estrutura simples, não é estrutura básica que você aprende no primeiro dia de aula numa escola de inglês, não. Demora pra você aprender essa parada. Mas preste atenção, ó. O que ele tá dizendo? A outra metade, the other half, would thrive. Murilo, o que significa thrive? É um novo verbo que você vai adicionar aí, é o verbo prosperar. Então, a outra metade prosperaria. O que esse would tá fazendo aqui? Transformando o verbo prosperar, que é o verbo thrive, em prosperaria. O would, ele comunica o quê? Uma ideia de uma possibilidade de futuro. Então, a outra metade, the other half, would thrive, prosperaria. Toda vez que você usa would antes de um verbo, isso faz com que o verbo no português termine com ia. I like, eu gosto. I would like, eu gostaria. É muito simples entender essa parada. Então perceba, a gente analisou o modal verb would, analisamos aqui verbos no passado, analisamos aqui auxiliar no passado, perguntas no passado, e analisamos aqui na primeira frase o quê? Passado do modal verb can, que é could, na forma negativa. Você percebeu que tem várias estruturas diferentes dentro de uma cena curta como essa? E essa frase que nós estamos aqui, ó, the other half would thrive, olha só. Como é que você pode adaptar a tradução? A outra metade prosperaria. Simples assim, né? The other half. Uma coisa importante para você saber é o seguinte, preste atenção aqui, ó. Essa palavra que a gente está falando aqui, a palavra the, não sei se a gente viu ela aqui nessa cena. Não, a gente não viu ela. Mas preste atenção aqui, essa primeira palavra aqui, ó. Esse primeiro termo que você está vendo aqui nessa linha, ó. The. Você sabia que essa palavra tem duas formas de você pronunciar ela? Você sabia que você pode pronunciar ela dizendo the ou the? Só que vai depender da palavra que vem na sequência. Talvez nunca te ensinaram isso, mas preste atenção aqui, ó. The é o som que vai ter quando a próxima palavra começa com som de vogal.
que é o caso aqui do other. Então, the other, a outra half. Olha aqui, ó, a prova pra você que é half, não é half, não tem som de L aqui. Half would thrive. O mesmo som do TH que você viu ali atrás, né? Thrive. Você vai juntar o som do TH agora com R. Thrive. Você pensa, né? Pô, já é difícil fazer o som do TH agora com R. Thrive. Repete aí pra você aprender essa parada. Não dá pra aprender a pronunciar só ouvindo. Thrive. The other half would thrive. Eu adaptei aqui na transcrição a portuguesada para ler de uma forma mais fácil. The other half would thrive. The other half would thrive. A outra metade prosperaria. The other half would thrive. Ele fala com um modo mais grave, né? The other half would thrive. 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 But you've shown me. But you've shown me. O que ele tá dizendo? Mas vocês me mostraram. Murilo, o que é isso aqui? You've, essa abreviação. Aqui, para quem não sabe, é uma abreviação de you have. Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar vocês têm me mostrado. Dá pra traduzir dessa forma? Até daria, mas entenda uma coisa. Não é porque tem um have aqui, um verbo na terceira forma, que é o caso do show, que tá na terceira forma, shown, desse modo aqui. Não é porque tá desse jeito que indica literalidade, vocês têm me mostrado. Não, pode ser simplesmente vocês me mostraram, dando uma ênfase maior ao passado, ao fato que aconteceu. Então, mas vocês me mostraram, but you've shown me. No sentido de, tipo assim, vocês me mostraram e ainda têm me mostrado. Mas não precisa traduzir para vocês terem me mostrado, ok? Então entenda uma coisa, eu adaptei aqui para vocês me mostraram, mas vocês me mostraram, but you've shown me. Como é que você vai pronunciar? Baseia na transcrição fonética, but you've shown me, but you've shown me, but you've shown me. Então, mas vocês me mostraram, but you've shown me. But you've shown me. But you've shown me. But you've shown me. That's impossible. That's impossible. Isso é impossível. That is foi abreviado para that's. Então, that's impossible. Isso é impossível. É isso que ele está dizendo. Então, vocês me mostraram. You've shown me. That's impossible. Isso é impossível. Aí você vai conectar as duas frases, né? Mas vocês me mostraram que isso é impossível. Alright? Conectando as duas. Então, pronúncia vai ficar assim, ó. That's impossible. Olha só como é que fica na transcrição fonética. Impossible. That's impossible. Pronuncia comigo aí, vamos lá. That's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. And as long as there are those that remember what was. And as long as there are those that remember what was. Vamos entender palavra por palavra, vamos lá. Quando ele fala and, significa e. E aí depois temos isso aqui, ó. Vamos lá. As long as. O que significa isso, Murilo? Enquanto. Anota aí pra você não esquecer. As long as, enquanto. Ele tá dizendo assim, ó. E enquanto. E aqui temos there are. Pra quem não sabe, é o ato do verbo haver, existir. Então ele tá dizendo enquanto houver, no plural, tá bom? Por conta do are, tem there is, there are. There is singular, there are plural. Nós falamos sobre essa estrutura lá dentro da jornada, modos de afirmação, perguntas, estruturas para você usar isso aqui numa comunicação real. Nós explicamos lá com detalhes dentro do método. Preste atenção aqui, ó. Those significa aqueles, aquelas, plural, por isso que está sendo usado are. Então, e enquanto houver aqueles, e aqui that é usado como um conectivo. Você vai traduzir that aqui para que. Então, e enquanto houver aqueles que, temos um verbo aqui que é o verbo remember, que é o ato de lembrar-se. Então, e enquanto houver aqueles que se lembram, what was, ao pé da letra significa o que era, literalmente, what, o que, was, era. Was, para quem não sabe, é o passado do verbo to be, é o passado do verbo is.
Esse verbo aqui que você tá acostumado lá no verbo to be. Passado de is, pra quem não sabe, é isso aqui. Was. Mas preste atenção, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar assim, ó. E enquanto houver aqueles que se lembram o que era... Você concorda comigo que o certo seria traduzir pra como era? Que se lembram de como era? É exatamente isso que nós vamos fazer. Tanto que na tradução, olha como que eu fiz aqui, na tradução adaptada. Enquanto houver aqueles que se lembram de como era, foi a forma que eu adaptei. Agora vamos aqui aos detalhes. Pronúncia. Primeiro erro aqui que eu vejo comum de muita gente que estuda inglês e não sabe. A pronúncia dessa palavra aqui, ó, não é was. Nunca foi was com som de S. Eu vou esfregar essa transcrição fonética aqui, ó, na sua tela para você ver que não é som de S e não é som de os, was. Não, é o som do A. Olha aqui, ó, presta atenção nessa letra aqui, ó. Was. Was. Som do Z. Outra coisa importante. Gente, você sabia que esse was tem o mesmo som da palavra love, de amor? Tem o mesmo som da palavra does. Coisas que você aprende estudando transcrição fonética, pronúncia da melhor forma possível para melhorar sua comunicação. Mais uma vez eu falo, é o que a gente faz lá dentro da jornada do Zero à Fluência. Você que não entrou ainda, garanta sua vaga com promoção de aniversário. Você vai pronunciar what was. Olha só, seguindo a mesma pronúncia, what was. What was. É o jeito que ele fala, gente. And as long as there are those that remember what was. Então, entenda, som do was, não é was, com som do S, não. Tanto que eu adaptei aqui, ó, dá uma olhada. Forma mais próxima possível de você pronunciar isso aqui da melhor forma, ó. And as long as... Você também não vai pronunciar esse G aqui, ó, do as long as, não. As long as there are, você vai falar there are, desse jeito aqui, ó. There are those, é o som do TH, those, desse jeito aqui, ó. Those that remember what was. Então você vai pronunciar como? That remember what was. And as long as there are those that remember what was. And as long as there are those that remember what was. And as long as there are those that remember what was. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. There will always be those that are unable to accept what can be. Preste atenção nessa frase dele, ó. Agora ele tá usando uma outra estrutura. Gente, você viu o tanto de estrutura que a gente já estudou aqui nessa parada, né? A gente acrescentou a estrutura do there to be, passado do verbo to be, presente do verbo to be, present perfect. Isso aqui é uma das estruturas mais complexas do inglês. Pra você ter uma ideia, o tanto de estruturas que tem dentro de uma cena curta. E você não aprende só por essa cena, obviamente, né? Estruturas avançadas você aprende treinando, utilizando, interagindo, treinando na prática com outras pessoas. É o que a gente faz lá na jornada, mas preste atenção nisso aqui, ó. Agora ele usou uma estrutura um pouco mais avançada. There will be. Tem um be aqui, ó. É aquela ação de haver, existir, só que no futuro. É isso aqui, ó. There will be. Só que aqui no meio tem o termo always. Tem um advérbio de frequência chamado sempre. Então, o que quer dizer isso aqui? Sempre haverá. Eu traduziria dessa forma, sempre haverá. Tem gente que fala haverá sempre, tem gente que fala até haverão sempre. Não, eu diria sempre haverá, de modo mais prático. Sempre haverá aqueles, those, significa aqueles, você já viu esse termo. That, mais uma vez, é um que, é um conectivo que vai conectar com a frase de baixo, que são o que? That are, que são unable. Ele fala unable. Eu acho interessante porque ele poderia falar unable. Ele fala unable. Unable, esse un que você tá vendo aqui como prefixo da palavra able. Able, pra quem não sabe, significa capaz. Eu sou capaz, I am able. Quando você fala I am unable, esse un, ele indica o oposto, o contrário disso. Então, eu sou incapaz. É o que essa palavra significa. Então, haverá sempre aqueles que são incapazes, plural, tá? Incapaz ou incapazes. Aqui vai uma dica pra você de inglês que talvez nunca te disseram, mas não existe plural nos adjetivos, características. Não existe bonito, bonitos. É sempre bonito. E muitas palavras não tem nem gênero.
o incapaz, a incapaz, por exemplo, no sentido do inglês, você vai encontrar termos, por exemplo, lindo e linda. Não existe o masculino e o feminino. Você vai se deparar com vários adjetivos, características que funcionam para ambos gêneros e tanto singular ou plural. Dica de inglês para você facilitar a sua comunicação, gente. E só isso aqui já diminui muito mais a complexidade da língua comparado ao português, que é muito mais complexo, tá? Acredite. Então, to accept é o verbo aceitar. O que ele disse até aqui? Haverá sempre aqueles que são incapazes de aceitar what can be. Ao pé da letra, o que pode ser. Eu até traduziria para o que poderia ser. Falando mais agora no sentido do can. Para quem não sabe, can também significa no sentido de possibilidade, ok? Um dos sentidos que a gente ensina lá dentro da jornada, você como usar o can e compreender ele em todos os contextos. Um deles é o sentido de possibilidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos lá, foca na pronúncia. There will always be those that are unable to accept what can be. Transcrição aportuguesada para facilitar. There will always be those that are unable to accept what can be. Eu adaptei aqui para haverá sempre aqueles que são incapazes de aceitar o que poderia ser. Mas a tradução é o de menos, né? Vamos focar na pronúncia agora. There will always be those that are unable to accept what can be. There will always be those that are unable to accept what can be. There will always be those that are unable to accept what can be. There will always be those that are unable to accept what can be. There will always be those that are unable to accept what can be. They will resist. They will resist. Eles vão resistir. They will resist. Toda vez que você usa o will, isso indica com que o verbo resistir, nesse caso é o verbo resistir que está vindo depois do will. Toda vez que você usa o will antes de um verbo, isso faz com que o verbo vá para o futuro. Alright? Então anota aí, ó. Resist. Resistir. Eles vão resistir ou eles resistirão, indicando o futuro. Alright? Então, they will resist. Olha só a pronúncia dessa parada. They will resist. 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 Você parou para perceber o tanto de estruturas que a gente apresentou, ensinou, detalhou, explicou nesta aula de hoje? Estrutura de presente, de passado, de futuro, verbo to be no presente, no passado, no futuro, there to be no presente, no passado, no futuro. Tudo isso para expandir melhor a sua comunicação, sua fala, sua compreensão. Só que é o seguinte, entenda uma coisa. O que fez eu, Teacher Murilo, dominar essas estruturas para conseguir assistir uma cena como essa e entender tudo? Não se enganem, não foi assistindo filme que eu cheguei nesse nível, não. Foi estudando a fundo o que essas estruturas são. O que eu fazia quando eu estava estudando com filmes? Eu estudava com filmes, eu ficava pausando a cena, igual eu fazia aqui. O que eu faço aqui hoje é uma coisa que eu apliquei comigo. O que eu fazia? Pausava a cena, escrevia a frase no meu caderno, buscava criar perguntas, respostas, frases afirmativas e negativas com aquelas palavras novas que eu acabei de aprender. Trazer isso para a prática é a melhor forma de você expandir o seu vocabulário e mergulhar nas estruturas. Aí uma coisa que é importantíssimo você fazer, que você não pode fugir de forma alguma, é entender o lado lógico da língua, entender quais são as estruturas, por que tá no presente, por que inverte, por que aquele there will always be, o always vai lá no meio. São coisas lógicas da língua que muitas vezes as pessoas negligenciam. Muita gente tem aquele grave problema do eu não quero aprender gramática, eu não quero aprender porque teve alguma experiência ruim na escola. Talvez você tá aqui me assistindo, você teve alguma experiência ruim com regra, estrutura, com escola, com curso. Aí você criou na sua cabeça que qualquer coisa que envolve regra é chato. Regra é o lado lógico. Se eu for te falar aqui o que mais me ajudou foi dominar estruturas. Porque não adianta você acrescentar vocabulário com filme, série, música. Beleza, tá aprendendo palavra nova, só que se você não aprender estruturas, treinando essa parada, treinando as 4 habilidades, ouvir, falar, ler, escrever, você vai ser sempre aquela pessoa que vai encher a cabeça de informação, você vai inchar o seu cérebro de informação, você vai se tornar o que a gente chama de obeso mental, você vai encher o seu cérebro de teoria de coisa e você não consegue falar. Você quer saber qual que é o comentário que eu mais recebo aqui no meu Instagram, aqui também nos comentários do YouTube? O que eu mais comento é o seguinte:
o que eu mais vejo, né? Professor, eu consigo entender, na hora que eu assisto, eu consigo compreender, consigo traduzir, mas na hora que eu vou falar, trava, não consigo falar. Sabe por que você não consegue falar? Você não consegue falar porque você estuda e treina da maneira errada. Você tá inchando o seu cérebro de informação, você tá focando só no lado input, tá só entrando informação. Todo dia você tá aqui aprendendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, tá entrando coisa. E se você assistiu 10 aulas, 20 aulas, 30 aulas, você assistiu um monte de coisa, você estudou 3, 4, 5, 6 meses e não dominou ainda o nível básico, tem alguma coisa errada com os seus estudos. Sendo bem sincero com você. Então, o lance não é você ficar enchendo a sua cabeça de informação. O jogo não é acumulativo. O jogo é, eu aprendi uma coisinha hoje e vou treinar pra caramba essa parada. Só que você, às vezes, vai tentar fazer sem direção, sem o acompanhamento, sem treino, sem conversação. Aí você tá ali colhendo coisas aleatórias, você acaba se perdendo, desistindo porque você vai achar chato, maçante, não vai ter exercício, não vai ter ninguém pra te dar um feedback, ó, vai por esse caminho aqui. Então, o que eu estou falando aqui é sobre a importância de você aprender de maneira sequencial, dominando as estruturas, desde as mais simples até as mais complexas. A gente falou de uma estrutura aqui que, gente, se eu fosse explicar, eu ficaria 1h30 explicando a estrutura do You've Shown Me, do Você Tem Me Mostrado, a estrutura que eu expliquei aqui. Não dá pra explicar isso aqui numa aula como essa de 40 e poucos minutos. Não dá. Você vai precisar ir a fundo e aprender aquela estrutura, dominar aquela parada. Você sabia que o Present Perfect tem mais de 3 sentidos pra você utilizar? E sim, é uma parada mais complexa e a gente explica isso lá dentro da jornada, com exercício, com treinamento, em uma aula de 1h30 para explicar essa parada, para você entender de fato a fundo, entendeu? Para você ir para a prática e entender. E não só isso, para você ir para a prática e aprender a usar a parada, que não faz sentido o inglês ser tipo matemática da escola, sabe? Ah, eu aprendi uma parada lá na escola, mas nunca usei. Igual matemática, aquelas equações, aquelas coisas malucas, fórmula de Bhaskara, que você nunca vai usar na sua vida. O inglês não pode ser uma coisa assim. Tem que ser uma coisa lógica, prática, e que você vai usar amanhã cedo, falando inglês com alguém. Entendeu? Esse é o lado lógico, o lado prático da língua. Então, meu conselho para você, domine, aprenda as estruturas. E francamente, o melhor lugar para você fazer isso é dentro da jornada do Zero à Fluência, é dentro da minha plataforma, é dentro do meu caminho sequencial que eu desenvolvi com aulas muito melhores do que essas aqui que você está assistindo aqui, com explicações muito mais densas, muito mais profundas, com exercício, com treinamento, com cronograma, com plano de estudos. A gente deixa todas essas aulas do YouTube no chinelo que a gente faz lá dentro, francamente. Você vai aprender com mentoria, com acompanhamento, com o meu acompanhamento diariamente para te ajudar. Conversação toda semana, pra você treinar falando, porque pra mim, se o inglês vai pra comunicação, eu não sei pra que serve. Se você estuda só pra ler, só pra teoria, não, é comunicação. A gente foca lá na jornada do Zero à Fluência, aprender pra se comunicar, pra ir pro campo da vida real. Então, se você se identificou com esse método, com esse formato, se você quer realmente, pô, eu preciso disso, Murilo, então faz o seguinte, fica aqui comigo até o final dessa aula, que eu vou te explicar com detalhes tudo o que você precisa saber pra você entrar nessa jornada comigo, ok? E ó, pra gente terminar aqui essa parada, vamos assistir essa cena sem legenda, né? A gente sempre termina assistindo sem legendas. Deixe seu like se você aprendeu nessa aula, se você aprendeu, se conectou com informações novas. Comente aqui também se você quer mais cenas, mais aulas como essa. Entenda, gente, isso aqui que você tá vendo é um conteúdo raso, superficial. Isso aqui é só pra você ter um primeiro contato com o inglês. Isso aqui não vai salvar o seu inglês na vida real, não. Você precisa ter método. Alright? Metodologia testada, validada. O que eu tô falando aqui do método da jornada é uma coisa que a gente tem testado há mais de 5 anos com milhares de pessoas. Então tá aqui um caminho pra você aprender, alright? Bora terminar assistindo sem legendas? Eu quero ver o seu comentário aqui embaixo se agora fica mais fácil a compreensão. Volte esta aula quantas vezes forem necessárias, ok? Bora lá. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I thought by eliminating half of life, the other half would thrive. But you've shown me that's impossible. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. They will resist.
E é isso aí, my friends. Se liga aqui, ó. Você que ficou até o final comigo, o final desta aula que acabou de se encerrar aqui, preste atenção, eu tenho um presente pra você. Isso mesmo, Teacher Murilo, eu fiquei mais velho neste mês de junho e eu abri um combo, eu juntei tudo que eu tenho, os melhores conteúdos, os melhores cursos, as melhores jornadas de aprendizado, tudo dentro de um lugar só. 8 jornadas de aprendizado dentro de um único lugar só, na jornada do zero à fluência. E tudo isso, a maior promoção que eu já fiz na história. O combo do meu aniversário já está disponível para você entrar por apenas 12 vezes de 51,40. É isso mesmo, você vai poder estudar comigo, com meu acompanhamento, todos os dias no WhatsApp, sendo mentorado por mim, treinando conversação toda semana, se envolvendo, treinando inglês todos os dias através de um cronograma, plano de estudos, para você de fato aprender inglês do absoluto zero ao nível mais avançado na língua. Seja muito bem-vindo ao maior desconto que eu já fiz na história. Bora lá? Eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse método aqui de modo simples e rápido. Vem comigo. Esses 3 elementos que você tá vendo aqui resumem a jornada do Zero à Fluência, o lugar onde você vai estudar comigo durante um ano. Você vai ter acesso à minha plataforma, ao meu aplicativo que vai do absoluto zero ao nível mais avançado do inglês. Segundo, você será acompanhado por mim durante todo esse período. Você vai poder falar diretamente comigo no WhatsApp todos os dias. Nessa jornada eu serei o seu mentor, o seu professor. Não é igual no YouTube que você só me assiste. Aqui você vai poder falar comigo, tirar dúvidas, você vai poder receber o meu feedback e eu serei o seu mentor nessa jornada de aprendizado, para você de fato conseguir alcançar o nível da fluência. Terceiro, você vai poder treinar conversação comigo toda semana, para você treinar tudo aquilo que você estiver aprendendo. Tudo que eu ensino, aplico dentro dessa metodologia é o que funcionou comigo e com milhares de alunos que eu já tive desde 2012. Para quem não sabe, eu ensino inglês desde os meus 17 anos de idade, ok? E aqui você vai poder aprender de maneira prática, né? Não focando em regras, focando no lado prático totalmente, desenvolvendo a sua comunicação todos os dias. E para quem entrar hoje, olha só, você vai ganhar 5 cursos de inglês como bônus. Curso de inglês para viagem, curso de inglês com Shrek, curso de inglês intensivo, curso de inglês com Provérbios e curso de inglês com Eclesiastes. Tudo isso aqui dentro de um único lugar só. Se eu fosse somar o que vale, seria mais ou menos isso aqui. E de fato, desde 2020 a jornada sempre teve o mesmo preço, sempre foi 997. A gente abriu agora pela metade, por 497. 12 vezes de 51,40. Murilo, o que eu faço para garantir esse desconto promocional temporário? Você vai vir aqui no link na descrição deste vídeo, o link que está fixado aqui no comentário logo abaixo, para você garantir a sua vaga, realizar a sua inscrição. Você realizando a inscrição agora mesmo, eu vou te chamar no WhatsApp para conversar, para entender a sua realidade, entender o seu objetivo com o inglês e te ajudar da melhor forma dentro do que você precisa. Não é uma jornada de curso que você vai ficar lá sozinho aleatoriamente, não. É uma jornada de mentoria, é uma jornada aqui, ó, mentoria do zero à fluência. Você não está entrando em um ambiente para você ficar sozinho, estudando lá de maneira aleatória, sozinho. Não, você está numa jornada que é sequencial, gradativa, e você está sendo mentorado por mim a partir de agora. Então, resumindo, você vai ter acesso à plataforma, ok? Meu aplicativo, o nosso site, a plataforma da jornada do zero à fluência que existe desde 2020. Segundo, você vai ter o meu acompanhamento no WhatsApp, alright? Durante toda essa jornada, durante todos esses 12 meses. Terceiro, você vai poder praticar conversação conosco toda semana. Você vai praticar, né, dentro do clube de conversação comigo, o encontro de conversação que a gente faz toda semana para treinar, para praticar. Você vai entender uma coisa, isso aqui é um campo de treinamento, não é uma jornada para você assistir vídeo, não, é um campo de treinamento que vai mudar o seu estilo de vida com o inglês. Eu falo de fato para todo mundo, eu vou estragar a sua forma de pensar o inglês, você vai perceber que não é estudando de maneira confortável, é treinando pra caramba, é desenvolvendo muito mais as suas 4 habilidades, não é focando em teoria, não é focando em regra, é focando em treinamento. Envolvimento. Então, além disso, além desses 3 pilares que eu apresentei, você vai ganhar de brinde também o curso de inglês para viagem,
para você aprender a falar fluentemente dentro da sua viagem internacional. Você vai ganhar também o curso de inglês com o Shrek, analisando todas as cenas do filme, do começo ao fim, analisando o filme completo. É uma análise muito mais profunda do que o que você viu aqui hoje, tá? A gente analisou uma cena aqui de 30 segundos. Aqui a gente analisa 1h30 do filme. É outro rolê, por isso que eu falei que é um outro patamar, é uma outra jornada para quem quer aprender analisando e estudando um filme completo. E para você que quer aprender inglês rápido, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo para você aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias. Ah, Murilo, como é que eu vou saber que eu aprendi tudo em 10 dias? Você vai fazer um teste de nível no final para comprovar o seu nível de inglês. Um exame de proficiência para testar de fato que você aprendeu o nível básico em apenas 10 dias. Nós já provamos, já validamos essa parada até aqui no YouTube. É possível, desde que você tenha método, acompanhamento, treinamento, imersão e um caminho gradativo para você aprender, alright? E além disso, você também vai ganhar 2 cursos de inglês com a Bíblia, curso de inglês com Provérbios, curso de inglês com Eclesiastes, para você que gosta de estudar inglês com a Bíblia. Então é isso aí, senhoras e senhores, tudo isso dentro de um único lugar só. Teacher Murilo ficou mais velho, mas quem ganha o presente são vocês. Você está no maior desconto que nós já fizemos na história desse canal, 8 anos de internet. Nunca entregamos tanto dentro de um único espaço, nunca. Então você se inscrevendo agora mesmo, eu vou te chamar no WhatsApp, eu vou conversar com Teacher Murilo, tá? Eu vou entender qual que é o seu objetivo com o inglês, eu vou ser o seu mentor daqui pra frente. Para você garantir esse desconto, clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo, alright? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode fazer o seguinte, você pode ir lá no meu Instagram, esse aqui que você tá vendo aqui embaixo, ó, teacher.murilo. Você pode mandar pra mim a sua dúvida, a sua pergunta, que eu vou te ajudar da melhor forma possível. Murilo, tenho dúvidas quanto a alguma coisa do curso. Vai lá no meu Instagram e me mande uma mensagem, qualquer coisa. Eu mesmo vou te responder, vou te mandar um áudio explicando, clareando pra você da melhor forma possível, pra você entrar nessa jornada e ser meu mentorado a partir de hoje. Garanta sua vaga e eu te espero lá na jornada do zero à fluência. Let's go? Clica no link aí. E eu te espero do outro lado. Por apenas 12 vezes de 51,40. É isso mesmo. Por apenas 12 vezes de 51,40 no cartão de crédito, você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do zero à fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a jornada do zero à fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora!